E se um simples ato de bondade, um gesto diário, que pensavas que ninguém notava, fosse na verdade um teste? Para Mariana Costa, uma empregada de mesa de 24 anos, afogada em dívidas e sonhos desvanecidos, a bondade era tudo o que lhe restava para dar. O seu destinatário era o Sr. Silva, um velho calado e rabugento que entrava no seu café todas as manhãs, um fantasma numa mesa de canto. Ela oferecia-lhe um sorriso caloroso, um café fresco e um pouco do seu tempo, sem esperar nada em troca. Pensava que ele era apenas mais uma alma solitária. Não fazia ideia de que ele guardava um segredo que valia milhares de milhões, um segredo que estava prestes a explodir a sua vida. Porque numa terça-feira chuvosa, a porta do café não se abriu para o Sr. Silva. Abriu-se para os seus advogados, ladeados por 4 seguranças de cara séria, e estavam ali por ela. O sino acima da porta do Café Aurora era a banda sonora da vida de Mariana Costa. Não era um toque alegre, era um tilintar metálico cansado, que anunciava a chegada de mais um cliente a precisar de café, mais um prato para levar, mais €1 para, com sorte, adicionar ao frasco das gorjetas. O próprio café era uma relíquia, uma cápsula do tempo com bancos de vinil gastos da cor de mostarda seca, um chão de linóleo pegajoso e um aroma persistente de café queimado e bacon a fritar. Para Mariana, ou Maria, como todos a chamavam, era simultaneamente a sua prisão e o seu santuário. Nos últimos 3 anos, 6 dias por semana, das 5:30 da manhã às 3 da tarde, Maria dançara o balé familiar da empregada de mesa. Navegava pelos corredores estreitos, com uma graça nascida da repetição, equilibrando pratos no braço, enchendo chávenas de café sem derramar uma gota, e fabricando um sorriso que muitas vezes parecia tão rachado como as canecas de porcelana que lavava à mão. A sua verdadeira paixão, a sua alma, estava trancada num minúsculo apartamento no 2º andar a alguns quarteirões de distância, acumulando pó em telas que já não podia comprar. A escola de arte tornara-se um sonho distante, enterrado sob uma montanha de contas médicas da sua mãe e o peso esmagador da renda. Os seus clientes habituais eram um elenco previsível de personagens. Havia o Francisco, o encarregado de construção, que lia a página de desportos e deixava exatamente €1 de gorjeta independentemente da conta. Havia as 2 secretárias tagarelas do escritório de advogados ao fundo da rua, que dissecavam a vida amorosa do seu patrão em cima de saladas murchas. E depois havia o Sr. Silva. O Sr. Silva era diferente. Não era um habitual no sentido tradicional. Era uma peça fixa, tanto parte do café como o letreiro de neon zumbidor lá fora. Todas as manhãs, precisamente às 7:15, empurrava a pesada porta de vidro e arrastava-se até a mesa 4, a do canto das traseiras junto à janela. Nunca fazia contato visual com ninguém. Usava a mesma roupa, um casaco de tweed desbotado independentemente do tempo, calças gastas e sapatos de couro arranhados. O seu rosto era um mapa de rugas, os seus olhos de um azul pálido e aquoso que pareciam olhar através de tudo. Era um sussurro numa sala barulhenta. A primeira vez que ele entrou, o patrão de Maria, um homem perpetuamente estressado chamado Carlos, avisou-a. Não te chateies com o velho rabugento da 4. Ele não fala. Apenas dá-lhe café preto e o especial do dia, seja o que for. Ele paga em troco exato e vai-se embora. A Bruna, a empregada veterana que tinha a paciência de uma vespa, zombou. Desperdício de uma mesa de 4. Devíamos metê-lo ao balcão. Mas Maria viu outra coisa no seu silêncio estoico. Viu uma solidão profunda. Uma dignidade silenciosa que tocou o coração de artista ainda a bater dentro dela. Por isso ignorou o conselho do Carlos. No primeiro dia, colocou o menu à frente dele. Bom dia, senhor. O meu nome é Maria. Posso começar por lhe trazer um café? Ele apenas grunhiu, sem olhar para cima. Ela serviu o café de qualquer maneira. Quando trouxe o especial, um prato gorduroso de ovos e salsichas,
Reparou que as suas mãos tremiam ligeiramente quando ele estendia a mão para o sal. No dia seguinte fez o mesmo, e no seguinte. Durante uma semana ele respondeu às suas saudações alegres com silêncio. Mas Maria era persistente. A torrada está particularmente boa hoje, dizia. Ou está um pouco frio lá fora. Este café deve aquecê-lo bem. Depois, numa segunda-feira de manhã, cerca de um mês após o seu patrocínio silencioso, quando ela pousou o prato dele, reparou que ele tinha dificuldade em cortar a torrada com as facas cegas do café. Os seus nós dos dedos estavam inchados com artrite. Sem pensar duas vezes, ela pegou na faca. "Permita-me", disse gentilmente. Cortou a torrada dele em 4 quadrados perfeitos e manejáveis. Pela primeira vez, o Sr. Silva olhou para cima. Os seus olhos azuis aquosos encontraram os dela, e por um segundo fugaz ela viu um lampejo de surpresa, talvez até gratidão. Ele deu um aceno curto e brusco, depois voltou a olhar para o prato. Foi uma vitória. A partir daquele dia, tornou-se o seu ritual. Ela trazia-lhe o café, preto. Trazia-lhe o especial do dia e cortava sempre a sua torrada. Às vezes falava com ele, preenchendo o silêncio com pequenas histórias sobre o seu dia, a coisa engraçada que um cliente disse, ou o seu sonho de um dia visitar o Museu do Louvre em Paris para ver as obras-primas pessoalmente. Ele nunca respondia, mas ela sentia que ele estava a ouvir. Ocasionalmente deixava uma moeda extra na mesa. Um reconhecimento silencioso que parecia mais valioso para ela do que uma gorjeta de 20 euros. Os seus colegas gozavam com ela implacavelmente. "Ainda a falar com o teu namorado, Maria?" A Bruna zombava, limpando o balcão com um ar azedo. "Estás a desperdiçar o teu fôlego. Ele provavelmente é surdo. Deixa-a em paz." O Carlos resmungava por detrás do grelhador. "Se ela quer falar para uma parede de tijolo, deixa-a. Pelo menos ele não se queixa." Maria não se importava. Aqueles 10 minutos todas as manhãs tornaram-se uma âncora estranha na sua vida caótica. Num mundo que exigia tudo dela e dava pouco em troca, esta pequena conexão unilateral parecia pura. Era um simples ato de serviço, um momento de comunhão silenciosa. Não o estava a fazer por uma gorjeta maior ou por elogios. Estava a fazê-lo porque quando olhava para o velho solitário na mesa 4, via um ser humano que merecia um pouco de calor, mesmo que não pudesse ou não quisesse pedi-lo. Não fazia ideia de que a sua simples bondade estava a ser observada, catalogada e julgada por uma mente mais afiada do que qualquer pessoa no Café Aurora poderia imaginar. A terça-feira começou como qualquer outra. O ar estava espesso com o cheiro de chuva e bacon a chiar. Maria estava a funcionar com 4 horas de sono, tendo passado a maior parte da noite ao telefone com uma enfermeira da residência da sua mãe a discutir mudanças de medicação e contas crescentes. Sentia um nó familiar de ansiedade apertar-se no estômago, mas empurrou-o para baixo, prendendo o seu sorriso profissional no lugar enquanto atava o avental. 7h15 chegou e passou. A mesa 4 permaneceu vazia. Maria olhou para o relógio, depois para a porta, uma pequena ruga na testa. O Sr. Silva nunca se atrasava. Nunca. Era tão fiável como o nascer do sol. Às 7h30, um fio de preocupação genuína começou a infiltrar-se nos seus pensamentos. Talvez estivesse doente. Era velho, afinal. Fez uma nota mental para perguntar aos outros habituais se sabiam onde ele morava, embora duvidasse que alguém soubesse. Ele era uma ilha. Às 8h05, o sino acima da porta tilintou. Mas não era o Sr. Silva. O café inteiro ficou em silêncio. Até o chiar do grelhador do Carlos pareceu calar-se. 4 homens, todos construídos como frigoríficos e vestidos com fatos pretos imaculados com auriculares, entraram. Moviam-se com uma precisão fluida e disciplinada que era completamente alheia ao café pegajoso e imperfeito. 2 ladearam a porta, os seus olhos a varrer a sala com uma quietude inquietante.
Os outros dois afastaram-se para permitir que um quinto homem entrasse. Ele era mais velho, talvez nos seus 60 e tal anos, com cabelo prateado penteado para trás a partir de uma testa alta e um rosto que era todo ângulos afiados e olhos inteligentes. Usava um fato cinzento carvão talhado à medida que provavelmente custava mais do que Maria ganhava num ano. Na mão, carregava uma pasta de couro pristina. Olhou em volta do café, a sua expressão uma mistura de leve desgosto e propósito focado. "Posso ajudar?" perguntou o Carlos, limpando as mãos gordurosas no avental, a sua habitual arrogância completamente desaparecida. O homem do fato cinzento ignorou-o. O seu olhar varreu a sala até pousar em Maria, que estava parada junto à máquina de café, uma jarra ainda na mão. Caminhou diretamente em direção a ela, os seus sapatos italianos caros, fazendo sons suaves e decisivos no linóleo. Os dois seguranças seguiram alguns passos atrás, a sua presença a sugar o próprio ar da sala. "É a menina Mariana Costa?" perguntou o homem. A sua voz era calma, profunda e carregava uma autoridade que exigia uma resposta. O coração de Maria martelou contra as costelas. Ela só conseguiu acenar com a cabeça, a garganta subitamente seca. O que era isto? Estava em algum tipo de problema? Testemunhou algo? Era sobre as contas da sua mãe? O homem parou à sua frente. Deu-lhe um longo olhar avaliador. "O meu nome é Dr. Martins. Sou sócio sênior do escritório de advocacia Silva, Carvalho e Martins. Era o advogado pessoal do Sr. Manuel Silva. O nome pairou no ar. Silva. Soava tão formal, tão importante. Levou um momento a Maria para o conectar ao velho silencioso da mesa 4. "Senhor Silva. O seu nome era Manuel Silva. Senhor Silva", sussurrou ela. "Ele está bem? Ele não veio esta manhã." A expressão do Dr. Martins suavizou quase imperceptivelmente. "O Sr. Silva faleceu pacificamente enquanto dormia ontem à noite." A jarra de café de repente pareceu imensamente pesada na mão de Maria. Uma onda de tristeza inesperada lavou-a. Era absurdo. Ela mal o conhecia. Ele nunca lhe disse uma palavra, mas o seu ritual silencioso tornara-se parte da sua vida, um pequeno ponto firme no seu mundo turbulento. Agora tinha desaparecido. Lágrimas picaram a parte de trás dos seus olhos. "Oh", disse ela, a voz pequena, "lamento muito ouvir isso." A Bruna estava a observar do balcão, a boca aberta. O Francisco baixara o jornal. O café inteiro estava envolvido em silêncio, testemunhas de um drama que não compreendiam. O Dr. Martins acenou com a cabeça abruptamente, como se reconhecesse uma cortesia necessária. O Sr. Silva era um homem muito específico, com instruções muito específicas. O seu testamento final contém uma disposição que requer a sua presença imediata. "Se tiver a bondade de juntar as suas coisas, um carro está à espera lá fora para nos levar ao meu escritório para a leitura." Maria olhou para ele perplexa. "Testamento. Acho que tem a pessoa errada. Eu apenas lhe servia café." "Não há erro, menina Costa", disse o Dr. Martins, a voz firme mas não cruel. "O Sr. Silva foi bastante claro. O seu nome é Mariana Costa. É empregada de mesa neste estabelecimento. E durante o último ano e meio, cortou a torrada dele em 4 quadrados iguais todas as manhãs, sem falta, e sem nunca lhe ter sido pedido. O detalhe era tão específico, tão mundano, que atordoou Maria até ao silêncio. Ele tinha reparado. Não só tinha reparado, como tinha dito ao seu advogado sobre isso. "Carlos", disse ela, virando-se para o seu patrão que estava pálido e confuso. "Eu não sei o que é isto." "Vai", grunhiu o Carlos, encontrando a voz. "Vai lá. A Bruna cobre as tuas mesas." A Bruna lançou a Maria um olhar de inveja venenosa pura, mas não se atreveu a argumentar. Entorpecida, Maria desatou o avental, as mãos a tremer. Colocou-o no balcão, pegou na sua mala gasta da sala de pausa e voltou para o café.
Os 4 seguranças e o advogado formaram um círculo protetor à volta dela, criando uma bolha bizarra de riqueza e poder no humilde café enquanto a escoltavam para fora da porta, deixando todos sem palavras. Maria sentiu um sentido tonto de irrealidade. O ar frio e úmido bateu-lhe na cara. Um carro urbano preto elegante, um Mercedes, estava ao ralente no passeio. O motor um ronronar baixo. Um dos seguranças abriu-lhe a porta. Enquanto deslizava para o assento de couro luxuoso, um assento mais luxuoso do que qualquer peça de mobiliário que possuía, olhou para trás para o Café Aurora. Parecia pequeno e triste sob o céu cinzento. Tinha um sentimento aterrorizante e eletrizante de que nunca o veria da mesma maneira novamente. O ritual tinha acabado. Algo novo e infinitamente mais complicado estava apenas a começar. A viagem até ao escritório de advocacia foi uma jornada silenciosa e surreal pela cidade. Maria olhou pelas janelas tingidas para as ruas familiares que agora pareciam alienígenas e distantes. O carro era um oásis de luxo silencioso, cheirando a couro e polimento. O Dr. Martins sentou-se à sua frente a rever documentos da sua pasta. O seu rosto, uma máscara ilegível de profissionalismo. A mente de Maria era um turbilhão de confusão e uma tristeza surda e dolorosa pelo velho que nunca conheceu verdadeiramente. Os escritórios de Silva, Carvalho e Martins ficavam localizados na penthouse de um arranha-céus reluzente no coração do distrito financeiro de Lisboa. Era um mundo longe do Café Aurora. Chãos de mármore, paredes de vidro altíssimas com vistas panorâmicas da cidade e corredores silenciosos cheios de arte cumprimentaram-nos. Maria, nas suas calças de ganga desbotadas e sapatilhas gastas, sentia-se como um gato vadio que tinha vagueado para um palácio. Foi conduzida para uma vasta sala de reuniões dominada por uma longa mesa de mogno polido. Numa extremidade, sentavam-se 2 pessoas que pareciam tão deslocadas quanto Maria se sentia, embora por razões diferentes. Irradiavam uma aura de privilégio impaciente e ressentido. O homem estava na casa dos 20 e tal anos, com cabelo penteado para trás. Um fato de designer que parecia um pouco apertado demais, e um olhar petulante. A mulher ao lado dele, presumivelmente a sua mãe, estava impecavelmente vestida. O seu rosto uma máscara cuidadosamente construída de desdém educado, os seus dedos a tamborilar impacientemente na mesa. O Dr. Martins pigarreou quando entraram. Senhora Diana Silva, senhor Ricardo Silva, esta é a menina Mariana Costa. Os olhos de Ricardo Silva varreram Maria num único olhar desdenhoso. Um sorriso torcendo seus lábios. É por isto que estivemos à espera. Uma empregada de mesa? O avô ficou senil, afinal. Ricardo, por favor. A mãe repreendeu, embora não houvesse calor real nas suas palavras. O seu olhar sobre Maria era igualmente frio. Menina Costa, por favor, sente-se, disse o Dr. Martins, apontando para uma cadeira longe na mesa dos Silvas. A distância parecia intencional, um abismo entre 2 mundos diferentes. Maria sentou-se, as mãos cerradas no colo. Os seguranças ficaram impassíveis contra a parede do fundo. A tensão na sala era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Agora que todas as partes mencionadas no codicilo primário estão presentes, podemos começar, anunciou o Dr. Martins, abrindo um documento grosso, encadernado em couro. Colocou um par de óculos de leitura e começou a ler num tom monótono e sem emoção. A maior parte era jargão legal, que voou direto sobre a cabeça de Maria. Trustes, doações a instituições de caridade de que nunca ouvira falar. Legados a fundações. Ouviu as somas impressionantes a serem discutidas, números que pareciam mais conceitos do que dinheiro real. A fortuna Silva era claramente imensa. Depois, o Dr. Martins fez uma pausa e olhou diretamente para Diana e Ricardo. A minha nora Diana Silva e ao meu neto Ricardo Silva
Deixo o conteúdo do Trust Familiar Silva, conforme contratualmente obrigado por acordos familiares pré-existentes. Isto equivale a uma soma principal de 10 milhões de euros cada. Ricardo zombou alto. 10 milhões? É isso? É um insulto. A empresa vale milhares de milhões. O seu avô liquidou a maioria dos seus ativos pessoais nos últimos 2 anos, Ricardo, disse o Dr. Martins friamente. O que ele fazia com a sua fortuna pessoal era e é a sua própria prerrogativa. Ele devia-nos. Somos a sua família, Diana retrucou, a sua fachada educada a rachar. O Dr. Martins ignorou-os e continuou a ler. Todos os efeitos pessoais restantes, propriedades e o interesse controlador na Silva Global Holdings são para ser tratados da seguinte forma. Respirou fundo. Ao meu amigo e médico, Dr. Alistair Fernandes, deixo a soma de 1 milhão de euros. Virou uma página. Maria prendeu a respiração, não sabendo por que estava ali. Talvez o Sr. Silva lhe tivesse deixado um pequeno símbolo, algumas centenas, como uma gorjeta final silenciosa. Isso seria mais do que suficiente, um gesto gentil de um homem silencioso. E agora, disse o Dr. Martins, olhando por cima dos óculos diretamente para Maria, a sua voz a ressoar na sala silenciosa, chegamos à disposição final. Leu do testamento. A menina Mariana Costa, a jovem do Café Aurora, que mostrou bondade a um velho quando não tinha razão para o fazer, que o tratou com dignidade quando outros viam apenas um incômodo e que, sem falta, cortou a sua torrada, porque reparou que as suas mãos tremiam. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. Ele tinha reparado em tudo. O Dr. Martins continuou. A senhora Costa deixa um legado de bondade devolvida. Primeiro, lego-lhe a soma de 250 mil euros a serem transferidos para a sua conta imediatamente para aliviar os seus fardos, como ela uma vez aliviou os meus. Maria ofegou. A sala inclinou. 250 mil euros. Era mais dinheiro do que ela alguma vez imaginara possuir. Pagaria os cuidados da sua mãe durante anos. Limparia as suas dívidas. Era um milagre. O quê? Ricardo explodiu, saltando de pé. Ele está a dar 250 mil euros a uma empregada de mesa? Vamos contestar isto. Ele claramente não estava em plenas faculdades mentais. Por favor, sente-se, Sr. Silva, disse o Dr. Martins, a voz a descer para uma calma gelada. Ainda não terminei. Ricardo encarou, depois lentamente afundou-se de volta na cadeira, o rosto corado de raiva. O Dr. Martins ajustou os óculos e leu a frase final. E, finalmente, porque era o último lugar na Terra onde me senti visto, não como uma fonte de riqueza, mas como um ser humano, deixo-lhe a única coisa que me trouxe uma pequena medida de paz nos meus anos finais. Lego à menina Mariana Costa, na sua totalidade, a propriedade e o negócio conhecido como Café Aurora, localizado na Rua do Ouro, número 152, que comprei há 6 meses através de uma empresa subsidiária. Silêncio. Um silêncio espesso e profundo encheu a sala de reuniões. Maria apenas olhou, a sua mente incapaz de processar as palavras. O café. Ele comprou o café para ela. Depois Ricardo começou a rir. Não era um som feliz, era um latido afiado, feio e incrédulo. O café, ele deixa-lhe uma tasca gordurosa. Oh, isso é rico. Depois de toda essa preparação, ele deixa a empregada à sua própria gaiola. O avô realmente tinha um sentido de humor torcido, mas o Dr. Martins não estava a sorrir. Fechou o testamento, removeu os óculos e olhou para Maria com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era uma mistura de pena, respeito e aviso. Há mais uma coisa, menina Costa, disse ele, a voz baixa. Incluído com o café está um pequeno portfólio de investimentos que o Sr. Silva anexou ao negócio para garantir a sua viabilidade a longo prazo e fornecer melhorias de capital. Está atualmente avaliado em aproximadamente 5 milhões de euros. O riso morreu na garganta de Ricardo. O seu rosto passou de vermelho para um branco pálido doentio.
A mão perfeitamente manicurada de Diana voou para a boca. Maria sentiu o chão cair debaixo dela. 5 milhões de euros. O café. Não era uma gaiola, era um reino. O velho rabugento e silencioso que ela servira café, o homem por quem sentira pena, não era apenas rico. Era Manuel Silva, fundador da Silva Global. Um titã corporativo, um rei da indústria que se escondera à vista de todos. E acabara de entregar a ela, uma estudante de arte falida, a servir numa tasca gordurosa, as chaves para uma nova vida. Uma vida que, a julgar pelo olhar assassino nos olhos de Ricardo Silva, estava prestes a tornar-se muito, muito perigosa. Sair do escritório de advocacia foi como sair de uma câmara hiperbárica para um furacão. Os seguranças escoltaram Maria de volta ao Mercedes, protegendo-a dos insultos furiosos e balbuciantes de Ricardo Silva, que os seguira para o corredor. Isto não acabou, sua aproveitadora. Ele fervilhou, o rosto contorcido de raiva. Vou ter os meus advogados a examinar cada centímetro disto. Não verás um cêntimo. Maria não respondeu. Estava num estado de choque profundo, a sua mente a repetir entorpecidamente as palavras do Dr. Martins. 5 milhões de euros. O café é seu. O Dr. Martins dera-lhe o seu cartão e uma pasta grossa de documentos. Um consultor financeiro vai ligar-lhe amanhã, menina Costa. Não fale com ninguém, especialmente os Silvas. Se eles a contactarem, liga-me imediatamente. O Sr. Silva antecipou a reação deles. O carro deixou-a em frente ao seu prédio degradado. O contraste era gritante. Num momento, estava num mundo de mogno e milhares de milhões. No seguinte, estava a subir as escadas rangentes e empoeiradas para o seu minúsculo apartamento. Destravou a porta e entrou, a pasta agarrada ao peito como uma jangada salva-vidas. As telas estavam empilhadas contra a parede. O seu cavalete estava vazio no canto, um testemunho silencioso de uma vida adiada. A primeira coisa que fez foi ligar para a residência da sua mãe. Com uma voz trêmula, falou com a administradora financeira e pagou todo o saldo em dívida. Depois, pagou pelos próximos 2 anos adiantado, pedindo um quarto privado e os melhores cuidados possíveis para a sua mãe. O alívio que a lavou foi tão imenso que a trouxe de joelhos. Sentou-se no chão e chorou, não de tristeza, mas pela libertação súbita e esmagadora de um fardo que carregara durante tanto tempo. Na manhã seguinte, Maria não foi ao café. Não conseguia. O que diria? Como poderia entrar ali? Em vez disso, foi ao banco com um cheque bancário de 250 mil euros que o Dr. Martins preparara para ela. O gerente do banco, que normalmente a tratava com indiferença educada, conduziu-a para o seu escritório privado com um respeito recém-descoberto e psicofântico. O mundo já começara a mudar à sua volta. Pela tarde, sabia que não podia esconder-se para sempre. Tinha de os enfrentar. Respirando fundo, caminhou os quarteirões familiares até ao Café Aurora. Era o meio do almoço movimentado. Através da janela, podia ver a Bruna com ar atarefado e o Carlos a suar sobre o grelhador. Empurrou a porta. O pequeno sino tilintou. Todas as cabeças viraram. As conversas pararam. O Carlos olhou do grelhador, espátula na mão. A Bruna, segurando uma bandeja de hambúrgueres, congelou a meio do passo. Todos tinham ouvido. A fofoca do Francisco, que testemunhara a chegada do advogado, devia ter se espalhado como fogo. Maria, disse o Carlos, a voz incerta. Olá, Carlos, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Caminhou até ao balcão. Eu acho que ouviram. Ouvimos que vieste para algum dinheiro, disse a Bruna, pousando a bandeja com um baque. Havia uma aresta afiada e invejosa na sua voz. Decidiste que és boa demais para aparecer no teu turno, é? Bruna, o Carlos avisou. Não, está tudo bem, disse Maria. Olhou do Carlos para a Bruna, depois para o resto do pessoal a espreitar da cozinha. Estas pessoas tinham sido o seu mundo. É verdade.
O senhor Silva, o senhor Manuel Silva, deixou-me algum dinheiro e deixou-me o café. Um suspiro coletivo passou pelo pessoal. A espátula do Carlos caiu no grelhador. Ele o quê? Gaguejou. Eu tenho este café há 30 anos. O coração de Maria afundou. Esta era a parte sobre a qual o Dr. Martins a avisara. Tirou um documento da pasta. Segundo isto, Carlos, vendeste o café há 6 meses a uma empresa chamada Silva Holdings. Tens estado a operar como gerente assalariado desde então. O Carlos encarou, o rosto a ficar cinzento. Silva Holdings. Ofereceram-me uma fortuna, mais do que este lugar valia. Pensei que era alguma grande promotora imobiliária que ia demoli-lo. Nunca pensei que afundou-se num banco, parecendo completamente derrotado. Então tenho estado a trabalhar para o velho todo este tempo. E agora trabalho para ti. O absurdo da situação atingiu todos ao mesmo tempo. Mariana Costa, a empregada de mesa quieta que estava constantemente a ter as suas horas cortadas, era agora a patroa deles. A Bruna soltou uma risada curta e amarga. Bem, não é isto um conto de fadas? Então o que é agora, patroa? Vais despedir-nos todos e contratar os teus amigos? O desafio pairou no ar. Este era o seu primeiro teste. Todos os olhos estavam nela. Podia sentir o ressentimento, a incredulidade, o medo. A sua vida antiga tinha desaparecido. Já não era uma deles. Era a dona, a outra. Maria respirou fundo, empurrando de lado o seu próprio choque e medo. Pensou no Sr. Silva, na sua dignidade silenciosa. O que ele teria querido? Ninguém vai ser despedido, disse ela, a voz clara e firme, surpreendendo até a si mesma. Nada vai mudar agora. Carlos, és o melhor cozinheiro de grelhados da cidade. Bruna, consegues lidar com 6 mesas ao mesmo tempo sem suar. Este lugar funciona por vossa causa. Não sei a primeira coisa sobre gerir um negócio. Vou precisar da vossa ajuda. A sua honestidade pareceu desinflar alguma da tensão. O Carlos olhou para cima, um vislumbre de esperança nos olhos. A Bruna apenas franziu o senho, não convencida. Então, qual é o teu grande plano? A Bruna desafiou. Vais começar a servir champanhe e caviar? Não, disse Maria, um pequeno sorriso tocando seus lábios pela primeira vez. Mas vou comprar uma máquina de café nova e um afiador de facas e vamos arranjar o ar-condicionado. Era a coisa certa a dizer. Alguns do pessoal da cozinha riram. Estas eram as suas queixas diárias, as pequenas misérias do seu trabalho. Ouvi-las reconhecidas pela nova dona, a sua antiga colega, significava algo. As semanas seguintes foram um turbilhão de transformação para Maria. Passava os dias no café e as noites no escritório privado do Sr. Silva. O Dr. Martins tinha arranjado para ela ter acesso discreto e ilimitado ao apartamento da Avenida da Liberdade. Os seguranças, agora no seu quadro de pessoal, levavam-na lá depois do turno no café. No início, a sua presença no Café Aurora foi estranha. Tentou voltar ao seu papel antigo, enchendo cafés e anotando pedidos, mas o Carlos e os outros não a deixavam. És a dona agora, Maria, disse o Carlos gentilmente, tirando-lhe uma jarra de café da mão numa tarde. Devias estar no escritório a ver as contas. Deixa-nos tratar disto. Ele tinha razão. Retirou-se para o minúsculo escritório desarrumado nas traseiras e começou a aprender. Com a ajuda do consultor financeiro que o Sr. Silva arranjara, começou a entender margens de lucro, cadeias de fornecimento e folhas de pagamento. O portfólio de 5 milhões de euros não era apenas uma quantia fixa, era um fundo cuidadosamente gerido, desenhado para gerar rendimento estável, mais do que suficiente para cobrir as despesas do café e um salário generoso para ela. Deu a todo o pessoal um aumento, começando pelo Carlos e pela Bruna. A Bruna, que tinha sido a sua crítica mais dura, foi a mais resistente à mudança. Observava Maria com suspeita, como se estivesse à espera que o outro sapato caísse.
O ponto de viragem chegou numa tarde sufocante, quando o antigo ar-condicionado finalmente morreu com um gemido e uma baforada de fumo. A cozinha tornou-se um inferno. Já chega. Desisto, a Bruna anunciou, atirando o avental para o chão. Não vou trabalhar numa sauna. A Maria antiga teria implorado com ela. A nova Maria acenou. Tens razão, disse ela calmamente. É inaceitável. Pegou no telefone. Em 2 horas, uma equipa de técnicos estava ali a instalar um sistema de ar-condicionado comercial novo, de topo de gama. Pagou pela instalação de emergência sem pestanejar. No dia seguinte, o café estava fresco e confortável. A Bruna voltou ao trabalho, não disse uma palavra, mas começou a chamar-lhe patroa, e pela primeira vez não soava como um insulto. Maria ganhara uma lasca de respeito, não com palavras, mas com ação. As suas noites eram passadas num mundo diferente. No escritório do Sr. Silva, tornou-se uma estudante de poder. Com o Dr. Martins como seu tutor relutante, começou a desembaraçar a complexa teia no quadro de cortiça. Aprendeu sobre empresas de fachada, aquisições alavancadas e batalhas por procuração. Leu os diários privados do Sr. Silva, cheios das suas observações sobre negócios, vida e a sua profunda e interminável dor por Eleanor. Aprendeu sobre a imprudência de Ricardo, os seus empreendimentos falhados financiados pelo avô e o seu ressentimento profundamente enraizado. Descobriu a jogada mestra do Sr. Silva. Nos seus anos finais, tinha estado sistematicamente a partir pedaços da Silva Global, tornando a empresa central mais enxuta, mas também mais vulnerável. Convertera a maior parte da sua fortuna pessoal numa série de fundações de caridade anônimas. A herança de Ricardo foi intencionalmente limitada. O Sr. Silva privara o seu neto dos recursos necessários para uma tomada de poder corporativa fácil. Ricardo pensava que estava a herdar um reino. O Sr. Silva deixara-lhe um campo de batalha com um exército esgotado. A única coisa que Ricardo tinha era o apoio de alguns membros-chave do conselho que eram leais ao seu pai e o viam como o herdeiro legítimo. O seu plano, conforme montado das notas do Sr. Silva, era claro. Na próxima Assembleia Anual de Acionistas, pediria um voto de desconfiança no atual CEO, um leal nomeado pelo Sr. Silva, e usaria o nome da família e o apoio dos seus aliados para se instalar como presidente. Ele não pode ganhar diretamente, explicou o Dr. Martins numa noite, apontando para um gráfico dos principais acionistas, mas pode causar caos. Pode assustar os investidores, baixar o preço das ações e tentar forçar uma venda a uma corporação rival que o instalará como líder fantoche. O seu ego não aceitará nada menos que controlo total, mesmo que signifique queimar o império até ao chão. Então, como o páramos? Perguntou Maria, olhando para o certificado de uma única ação na secretária. Parecia tão insignificante. Usamos a única coisa que o Sr. Silva te deixou, a verdade, disse o Dr. Martins. Essa única ação dá-te o direito de estar naquela sala e o direito de falar aos acionistas. Não podemos vencê-lo em votos, mas talvez possamos ultrapassá-lo em manobras. Trabalhando até tarde pela noite adentro, formularam um plano. Era audacioso, aterrorizante e dependia inteiramente da capacidade de Maria de subir ao maior palco da sua vida e convencer uma sala cheia de tubarões de que uma empregada de mesa de uma tasca gordurosa sabia melhor do que o herdeiro da fortuna Silva. O dia da Assembleia de Acionistas chegou. Maria estava em frente ao espelho de corpo inteiro no quarto da penthouse do Sr. Silva. Não estava a usar um vestido de loja de segunda mão. O Dr. Martins insistira que usasse uma personal shopper. Estava a usar um fato azul marinho simples, mas impecavelmente talhado. O cabelo estava preso num coque arrumado. Parecia profissional, calma e confiante, mas por dentro o seu coração era um pássaro preso. Estás pronta, disse o Dr. Martins da porta.
Pela primeira vez, ela viu um sorriso genuíno no seu rosto. O senhor Silva estaria orgulhoso. 2 dos seus seguranças escoltaram-na. Enquanto caminhava pelo átrio reluzente da Torre Silva Global, viu-o. Ricardo estava de pé com os seus aliados a rir, exalando arrogância. Viu-a e o seu rosto congelou, a expressão mudando de choque para divertimento desdenhoso. Ora bem, olha o que o gato trouxe, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Vieste servir café, querida? Os seus compinchas riram. Maria não mordeu o uísco. Encontrou o seu olhar, a expressão ilegível. Sou acionista, Ricardo, disse ela, a voz clara e firme. E tenho o direito de estar aqui. Passou por ele, cabeça erguida, e entrou na Arena dos Leões, deixando-o momentaneamente sem palavras. A batalha começara. A sala de reuniões era um anfiteatro de poder corporativo. Uma mesa enorme em forma de U estava cheia dos membros do Conselho de Administração, homens e mulheres com rostos severos e fatos caros. Filas de cadeiras atrás deles estavam cheias de grandes acionistas, analistas e média. Maria, guiada pelo doutor Martins, ocupou um lugar na primeira fila reservada para acionistas. Sentiu uma centena de pares de olhos sobre ela, sussurrando, questionando a sua presença. A reunião começou com apresentações secas e relatórios financeiros. Maria ouviu, as mãos apertadas com força no colo. Depois o presidente abriu o piso para novos assuntos. Ricardo imediatamente levantou-se. Era um artista natural, charmoso e confiante. Falou de legado, do nome da sua família e de uma nova visão ousada para o futuro. Pintou a liderança atual como estagnada e sem imaginação. O meu avô era uma lenda, trovejou, mas o seu tempo passou. A Silva Global precisa de sangue novo, uma nova direção para competir no século XXI. Precisa de um Silva ao leme. Depois formalmente fez a sua moção, um voto de desconfiança no CEO e a nomeação de si mesmo, Ricardo Silva, como novo presidente do conselho. Um murmúrio tenso passou pela sala. Os aliados de Ricardo no conselho expressaram o seu apoio. Era claro que ele tinha ímpeto. O CEO, um homem capaz, mas sem carisma, chamado Jorge Ribeiro, ofereceu uma defesa fraca que foi rapidamente abatida. Há mais alguém que deseje falar sobre esta moção antes de convocarmos a votação? Perguntou o presidente, o seu olhar a varrer a sala. Este era o momento. Com um aceno silencioso do Dr. Martins, Maria levantou-se. Uma onda de sussurros confusos ondulou pela audiência. Quem é ela? O que está a fazer? Ricardo sorriu. Acredito que o piso é para acionistas, não para o pessoal do catering. Sou acionista, disse Maria, a voz amplificada pelo microfone no seu lugar. Tremia ligeiramente no início, depois encontrou a sua força. O meu nome é Mariana Costa. Não olhou para Ricardo. Olhou para os rostos dos membros do conselho, os investidores. O senhor Silva fala do legado do seu avô. Estou aqui hoje porque também fiz parte do legado de Manuel Silva. Não o legado de milhares de milhões de euros e tomadas de poder corporativas, mas o legado dos seus anos finais. Contou-lhes a sua história, não a embelezou. Falou simples e honestamente sobre o café Aurora, sobre o velho silencioso na mesa 4, sobre cortar a torrada dele porque as suas mãos tremiam. A sala, inicialmente desdenhosa, ficou quieta, ouvindo atentamente. Sabem, nos seus anos finais, Manuel Silva não estava interessado em adquirir mais empresas. Estava interessado numa coisa, caráter. Passava os dias num café simples, a observar pessoas. Não estava à procura do próximo grande CEO, estava à procura de decência simples e honesta. Depois voltou a sua atenção para Ricardo. Ricardo Silva fala de uma nova visão ousada. Os registros privados de Manuel Silva, que ele deixou aos meus cuidados, mostram a visão de Ricardo muito claramente. O Dr. Martins levantou-se e colocou uma pasta em frente ao presidente. Cópias para o conselho, disse ele sombriamente.
Maria continuou, a voz a ressoar com convicção. Uma visão que levou a uma perda de 30 milhões de euros num empreendimento tecnológico falhado. Uma visão que exigiu que o seu avô pagasse mais de 2 milhões de euros em dívidas de jogo pessoais. Uma visão de tal imprudência que Manuel Silva, na sua própria caligrafia, escreveu: "O meu neto tem a ambição de um rei, mas o juízo de um tolo. Ele não deixou o seu império a Ricardo, não por despeito, mas por um dever fiduciário de o proteger da única pessoa que sabia que o destruiria." Suspiros ecoaram pela sala. O rosto de Ricardo ficara de um vermelho manchado e furioso. São mentiras. Calúnia. São, desafiou Maria, o olhar inabalável. A documentação está toda ali. Manuel Silva viu que o coração desta empresa não era o preço das ações, mas a sua integridade, uma ideia que o seu neto nunca compreendeu. Depois, jogou a sua última carta. Mas não estou aqui para vos pedir para acreditarem em mim ou para simplesmente rejeitarem Ricardo. Estou aqui para honrar a verdadeira visão final do Sr. Silva. Ele não queria outro rei no trono, queria administração. Olhou diretamente para Jorge Ribeiro, o CEO assediado. Deixou notas elogiando a cautela do Sr. Ribeiro, a sua estabilidade, a sua lealdade. Acreditava nele, mas também sabia que a empresa precisava de uma alma. Voltou-se para o conselho. Portanto, como acionista, proponho uma emenda à carta da empresa, a criação da Fundação Legado Silva, para ser financiada por 10% dos lucros anuais da empresa, dedicada a apoiar pequenos negócios e financiar bolsas de estudo educacionais. E nomeio-me a mim mesma, Mariana Costa, dona do Café Aurora e herdeira escolhida de Manuel Silva, para a dirigir. Foi uma jogada mestra. Não estava a pedir poder sobre a empresa, mas uma posição de autoridade moral dentro dela. Tinha ligado o legado pessoal do Sr. Silva diretamente ao futuro da empresa, oferecendo aos acionistas uma história de redenção e propósito em vez de uma luta de poder sórdida. Honrara o CEO estável enquanto simultaneamente afastava Ricardo, não com táticas corporativas, mas com uma história simples e poderosa de caráter. A sala ficou em silêncio por um longo momento. E depois, um dos membros mais antigos do conselho, um homem que conhecera o Sr. Silva durante 50 anos, começou a bater palmas lentamente. Depois, de uma só vez, a sala juntou-se a ele. Investidores, analistas, até alguns dos próprios apoiantes de Ricardo, cativados pela história e pela manobra brilhante, aplaudiram. Ricardo ficou congelado, o seu rosto uma máscara de derrota absoluta. Fora derrotado não por um predador corporativo, mas por uma empregada de mesa com uma história. A votação foi uma formalidade. A moção de Ricardo foi esmagada. A proposta de Maria foi aceite unanimemente. Meses depois, o Café Aurora estava renovado. Estava limpo, luminoso, e a cozinha era de última geração. Mas o vinil gasto cor de mostarda na mesa, 4 permanecia, preservado sob uma fina camada de plástico protetor. Uma pequena placa de latão de bom gosto estava fixada na parede acima dela. Dizia, Canto do Sr. Silva. Maria dividiu seu tempo entre gerir o café com o Carlos, como seu gerente altamente pago, e a Bruna como sua chefe de pessoal surpreendentemente leal, e gerir a nova fundação que já estava a mudar vidas. Finalmente tinha tempo para pintar novamente, as suas telas agora cheias de cor vibrante. Encontrara o equilíbrio que nunca soube que procurava, entre a sua vida antiga e a nova, entre arte e comércio, entre bondade e poder. Honrara o legado do Sr. Silva e, ao fazê-lo, finalmente construíra o seu próprio. A história de Mariana é um lembrete poderoso de que os maiores investimentos que podemos fazer não são em ações ou obrigações, mas uns nos outros. Um simples ato de compaixão, um momento de dignidade oferecido a alguém que parece não ter nada, pode propagar-se de formas que nunca podemos prever. Manuel Silva tinha todo o dinheiro do mundo, mas morreu à procura de algo que o dinheiro nunca poderia comprar,
uma conexão humana genuína. Encontrou-a num humilde café, nas mãos de uma empregada de mesa, que escolheu ser gentil. Maria não herdou apenas uma fortuna, herdou uma responsabilidade. Provar que a verdadeira riqueza não é o que se tem, mas o que se faz com isso. A sua história faz-nos uma pergunta: quem são os Silvas silenciosos nas nossas próprias vidas? E temos a graça de os notar,